Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Está começando a ir embora a questão do vírus. Eu não sou governo. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Chega de frescura e de mimimi. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Vão ficar chorando até quando? Eu falei com ele. Ele estava em casa ainda, afastado do serviço já. Aí ele falou: mas eu tô bem, tô me sentindo muito bem. No final de semana já acaba o isolamento e na segunda-feira já posso voltar a trabalhar. E eu, feliz da vida, falei: que ótimo, né? Porque esse vírus aí é complicado. Mas, no dia 27/5, a minha mãe me liga me contando que ele foi pro UPA. E ficou no oxigênio lá, até o dia 28. No dia 27 que ele foi pro UPA, era o aniversário dele de 49 anos. Bem no aniversário dele, que era pra ele estar em casa, comemorando com todo mundo. E fazendo os bolos dele, e os negócios dele que ele gostava de fazer. Aí eu fico assim, né, sem entender, porque, tipo, ele falou que tava se sentindo bem e do nada, foi uma coisa tão rápida. Em menos de um mês, aconteceu tudo isso. Perdi 3 primos, um morreu na quinta, outro no sábado e a outra na segunda. Os 2 pais e o filho. Quando eu sabia que eles tinham morrido, eles me escondiam, não falavam que fulano tinha morrido, não sei o quê. Daí quando eu já tinha enterrado, aí que eles me falavam que fulano tinha morrido. Por que escondiam da senhora? Porque achavam que eu ia morrer também. Eu acho que o pior é a noção da solidão. A Covid é uma doença solitária. E a minha avó sempre gostou de casa cheia, sempre gostou de aniversário, de Natal, enfim, de estar todo mundo lá, tios e primos e sobrinhos, netos e todo mundo. E ela morreu sozinha. E eu acho que isso é o mais triste de tudo. A gente saber que ela passou os últimos momentos dela sozinha, ela que gostava tanto de movimento, né, de gente, enfim. Normalmente, nos processos de luto, a gente tem os rituais de despedida, né? Então tem um corpo. A gente tem a possibilidade de fazer o luto antecipatório, de conversar com a pessoa naquela fase final de vida, voltar a falar com aquela pessoa que não falava, ou pedir perdão, ou até deixar recomendações. Mas agora, nessa situação de pandemia, a evolução é muito rápida, né? Então, às vezes em 15 dias, um mês, a gente perde a pessoa e ela não estava acessível nos momentos em que, a partir da hora que ela piora até ela morre, ela está numa situação de internamento, de UTI e muitas vezes inconsciente. Então, não é possível luto antecipatório, não é possível estar junto com ela naquelas fases finais, então fica uma sensação de ter deixado a pessoa sozinha, de não ter presenciado a fase de agravamento, então ela se separa da gente, dali a gente não vê mais, e também não tem um corpo para você ver lá, né? Então essas situações, essas características
torna uma morte mais violenta, uma experiência de morte, de enlutamento mais violento do que já era, né? Foi de caixão fechado, ninguém pôde ver ele, ninguém pôde se despedir, ele não pôde ter um velório. Foi direto do hospital por enterro. A gente foi e tal. O irmão da patroa dele fez um discurso lá. E daí colocaram a música que ele pediu. Nisso, meu irmão deitou em cima do caixão, começou a chorar, perguntar o porquê. Minha irmã chorava meio de longe. E meu irmão de 8 anos sem entender nada. Chorava, mas ele parava. Não sabia o que estava acontecendo direito. Foi difícil para mim, demorei para aceitar, até hoje não caiu a ficha. E foi muito difícil mesmo. Tudo muito rápido, ela chegou, a porta de trás da van foi aberta, a gente fez uma oração ali em volta mesmo, muito rápido, e já enterrou. A gente não viu, a gente não conseguiu se despedir direito, a gente não conseguiu se abraçar, não conseguiu interagir direito, sabe? Esse abraço, esse calor humano, assim, do cara, tá ruim, mas a gente tá aqui, vai passar, sabe? Isso não foi possível, assim. Ficou todo mundo de máscara, todo mundo distante, foi muito rápido. A gente chegou, fez uma oração, enterrou, cada um pra sua casa. Então, não teve esse acolhimento, sabe, uns com os outros. Eu acho que isso fez muita falta, sabe? Então, eu acho que é isso. A principal dimensão é essa. É tudo muito silencioso, tudo muito solitário. Do velório, a gente sente como se a pessoa merecesse um ritual, merecesse uma apresentação, assim, das pessoas que deixam de fazer essa apresentação, essa concretização da reverência, né, da admiração e do carinho e do respeito. Elas deixam de fazer e a pessoa deixa de receber. E também os familiares deixam de receber aquele carinho, aquela palavra, aquele conforto. E a gente já sabe que nós temos um aumento muito grande de pessoas que ficaram com saúde mental comprometida, né? Seja aquelas pessoas que passaram realmente pela doença, seja aquelas pessoas que passaram, né, ou parentes, amigos próximos também, perderam muitas pessoas conhecidas. Essas pessoas também estão passando por um processo de adoecimento psíquico. Tem já descrito alguns casos relacionados a possível demência ou aspectos psicológicos como depressão, ansiedade, né? Então, isso a gente está começando a perceber. Nós temos aí dados que evidenciam que durante a pandemia aumentou muito a questão da depressão, a melancolia, né? Assim como outros casos também, violência doméstica, enfim, separação. A gente viu uma evolução ao longo do tempo muito diferente, que a gente não estava acostumado, né? A gente achou assim, ele vai ter um acometimento pulmonar importante e vai ser isso. Depois que passar pelo menos 60 dias, ele vai estar bom. E não era assim. Então, a primeira coisa que a gente achou estranho foi a relacionada à parte dermatológica. Então, a perda de cabelo, o ressecamento da pele. A gente, nossa, que estranho. E agora, depois de mais tempo, então os pacientes aí com mais de 6 meses do início dos sintomas, 180 dias é muita coisa, eles começaram a relatar os sintomas que a gente chama, que já está descrito na literatura, como brain fog, que essa é como se fosse
um veamento, sabe? Não sei o termo melhor aqui em português, mas eles relatam uma perda de memória recente, né? Ou seja, vai fazer alguma atividade, vai mudar de cômodo, tem que fazer alguma coisa, chega lá onde tem que fazer e esquece que tinha que fazer. Questões relacionadas à letargia, que é um raciocínio mais lento do que o normal. Por umas atividades eles precisam de mais concentração. A concentração também é uma queixa, né? A perda de concentração. A própria dor de cabeça, né, está relacionada a esse aspecto também mais cognitivo e com o sistema nervoso, né? Então, são esses o que a gente tem percebido. Sistemas de saúde vão estar mais pressionados, porque a Covid parece que tem algumas consequências sobre a saúde das populações no longo prazo. Então, você vai sistemas de saúde pressionados no longo prazo e, nesse sentido, vai ter demanda por recursos públicos e recursos privados para o sistema de saúde. O que a gente percebeu que mesmo depois de muito tempo, eles ainda tinham sintomas que acabavam atrapalhando, né, limitando a vida desses pacientes. Os principais que a gente vê é a fadiga, que é esse cansaço, né, essa falta de energia, vamos dizer, para as suas atividades, coisas que eles faziam com muita facilidade, hoje em dia eles já não conseguem fazer com tanta facilidade, né. Em relação à parte respiratória, a dispneia, que é a falta de ar, ainda também é um sintoma persistente, e a perda de força muscular. Esses foram, assim, que a gente viu que teve maior prevalência na amostra que a gente está estudando. Na verdade, eu, Simone, acredito que a vida não vai voltar ao normal. Nós vamos encontrar uma nova forma de lidar com a vida. Muito esforço tem sido feito por todos os pesquisadores no mundo todo para encontrar a melhor maneira de a gente vencer essa doença que é tão avassaladora, que acabou com milhares de vidas, principalmente na fase aguda, para a gente evitar a morte. Isso é extremamente necessário, né, um tratamento para cuidar desses pacientes ali na fase aguda, mas não vamos esquecer que esses pacientes sobrevivem e como é a vida deles depois, então a gente precisa ter um cuidado, sim, voltado para essas repercussões a longo prazo, né, repercussões físicas, clínicas, principalmente psicológicas, né. Uma das questões que a gente tem, né, tentado estudar e tentado entender melhor é como vão ficar essas relações a partir de agora. Será que as pessoas vão realmente se afastar uma das outras? Será que vai ter um esfriamento aí nessas relações humanas que a gente demorou tanto tempo para construir, para desenvolver, né? Então, essa é uma grande preocupação. E a tendência é, né, se a gente continuar insistindo nesse mesmo modelo, né, de exaustão, né, por uso da tecnologia, a tendência é que a gente vá se afastando cada vez mais das pessoas. Muitas crianças que nasceram nesse período, elas estão convivendo ali com a família, mas elas não tiveram ainda essa experiência de estar com outras crianças, né, de brincar com outras crianças. Então, com certeza, isso aí vai afetar muito na qualidade da socialização dessas crianças. Elas vão ter uma outra visão acerca da interação. As escolas teriam que ter continuado abertas o máximo possível, tá certo? Isso é uma inversão de prioridades, ter abertos shoppings, abertos restaurantes e as escolas ter permanecido fechadas, especialmente para as pessoas, para as crianças e os jovens que não podiam ter aulas online, tá? Mas isso foi uma ordem de prioridades absurda, tá? Abrir shoppings e fechar escolas, tá? Você está privilegiando o bem-estar do curto prazo e penalizando as gerações futuras, porque este problema de educação durante mais de um ano vai ter impacto no longo prazo. Com certeza, essas crianças elas vão passar por esse processo de integração com outras mais tardiamente, né? E muitas vezes pode acontecer aí delas perderem o tempo dessa, digamos assim, desse processo de interação. E vai ficar mais difícil para essas crianças conseguirem estabelecer relações e desenvolverem competências socioemocionais que são essenciais, como, por exemplo, a empatia, a gestão de conflitos, né, o respeito à diversidade.
Tudo isso a criança só aprende interagindo com a outra. Todo mundo lembra que a Itália foi o primeiro país ocidental a ser atingido pela onda do coronavírus e adotou medidas draconianas em março e abril do ano passado, com um lockdown duríssimo que durou várias semanas. Eu estive na Itália entre o final do ano passado e o começo deste ano. A Itália naquele momento estava passando por uma nova onda, havia medidas bastante rígidas, não como as do ano passado, de março a abril, mas mesmo assim bastante rígidas. A percepção que eu tive é que havia um esforço da população, uma colaboração maior do que se percebe no Brasil. Ainda porque o governo, apesar das críticas e dos protestos que houveram por lá, deu indicações mais claras à população. A percepção é que quase todo mundo estava remando para o mesmo lado, uma situação que aqui no Brasil não é tão clara. Atualmente eu moro em Berlim, na Alemanha, mas no início da pandemia, em março de 2020, eu estava residindo no Brasil com a minha família, então eu pude passar todo esse processo de lockdown com a minha família. Infelizmente a gente perdeu pessoas muito queridas, o pai do meu melhor amigo faleceu de Covid, amigos próximos da família faleceram de Covid, foi um período muito, muito complicado. O governo da Espanha foi um dos primeiros a tomar uma atitude mais drástica em toda a Europa contra o coronavírus. E no dia 14 de março a gente entrou em lockdown completo. Então, por 56 dias, você não podia sair na rua para nada, a não ser para ir no mercado ou farmácia até 1 quilômetro de distância. Isso foi de março até junho do ano passado, durante a primeira onda do lockdown. Agosto do ano passado, as coisas pareciam estar um pouquinho melhores, foram levantadas algumas restrições, mas você tinha que usar máscara na rua, não podia ter aglomerações. E em outubro, novembro do ano passado, veio uma nova onda, a segunda onda pesada, que voltou a fechar tudo de novo, voltou a proibir todo mundo de se encontrar com famílias e tal. Abril para dezembro, a possibilidade de reunir até 6 pessoas da mesma família. Em dezembro, janeiro, veio a nossa terceira onda, que foi bem difícil de novo, tudo encerrado. Aqui a gente está praticamente voltando ao normal, graças a Deus, né? Então, eu tenho 2 sentimentos no coração. Um de gratidão por viver aqui, já está vacinada, eu e meu esposo, as 2 doses há muito tempo. E aqui na cidade que eu moro, 80% da população já está vacinada. Mas eu sou brasileira e como brasileira, ver o que está acontecendo no meu país é muito, muito doído. Hoje a Itália superou praticamente a pandemia. Essa semana foram retiradas as últimas restrições. Hoje o país inteiro se encontra na chamada bandeira branca, que é o nível mínimo de atenção. Não há mais restrições à circulação. A única obrigação é o uso de máscaras, mas provavelmente será retirado nas próximas semanas, pelo menos ao ar livre. E agora, com a vacinação, que as coisas começaram a melhorar um pouquinho mais. Então, hoje, cerca de 50% da população está vacinada com pelo menos uma dose. Está com previsão de até agosto ter 70% da população vacinada com a primeira dose. E a partir daí se levantar mais restrições. Então, hoje você já pode ir de novo em restaurantes com capacidade limitada. Você já pode ir em alguns bares locais, cinema, mas tudo limitado. E a partir do próximo fim de semana vai se retirar a restrição de usar máscaras em locais abertos. Por respeitar todas as normas, atualmente tudo está aberto. Graças a Deus tem muita vacina aqui, eu já me vacinei, os meus amigos aqui de Berlim já se vacinaram. E o que me entristece ao ver a situação do Brasil é que continua morrendo muita gente, sem perspectiva de quando vai tomar a vacina.
Eu já tomei, eu sou muito feliz e muito grata, porém, minhas irmãs, meus amigos, o resto da população estão sem data para tomar vacina. Então é muita revolta, porque eram mortes que poderiam ter sido evitadas, não é isso? Só era ter respondido um e-mail, pelo que a gente sabe agora, né? Era só responder um e-mail que muita coisa faria uma diferença enorme. Eu acredito que aqui nos Estados Unidos, um dos fatores decisivos para a quase solução do problema do COVID foi definitivamente a mudança presidencial. Com a saída do Trump e a entrada do Biden, viu-se uma emergência muito maior no acesso às vacinas e, claro, no grande problema da pandemia. A gente teve também um presidente que foi bem incompetente, né, que era o Trump. Ele também não soube lidar muito bem com a situação do que estava acontecendo, mas existiam outras lideranças dentro da saúde pública dos Estados Unidos que estavam tomando conta disso. E quando o Biden, né, o novo presidente, o Joe Biden assumiu a presidência, né, as coisas começaram a se resolver de uma maneira muito rápida. Eu lembro que a vacina chegou e eu pude ser uma das primeiras pessoas a serem vacinadas, porque eu estava na área da educação, mas em 3 meses a vacina já estava liberada para todas as pessoas. Então a vacinação aqui aconteceu de uma maneira muito rápida. Eu estou em contato direto com meus familiares quase diariamente. A campanha vacinal está muito avançada. Quase a minha família inteira quase está vacinada. Só falta a minha irmã de 30 anos e minhas primas adolescentes, mas que serão vacinadas no começo de julho. Eu tive a grande oportunidade de tomar a primeira dose da Pfizer no dia 11 de abril. E foi um momento muito difícil, porque ao mesmo tempo eu estava super feliz pela possibilidade da retomada na minha vida, né? Aqui as leis de distanciamento e aglomeração foram extremamente difíceis e restritas, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha família inteira no Brasil que continua vivendo o caos como se não houvesse uma solução para o problema. Eu acredito que no Brasil, muito mais do que o atraso ao acesso à vacina, o problema maior é exatamente a falta de consciência, né? Continua não se tendo uma real noção da gravidade do problema e nem da importância da vacina, que definitivamente é a única solução para o fim deste problema. Com certeza, nos Estados Unidos, o Brasil está muito mal visto em relação à maneira, as medidas que foram tomadas no Brasil contra o corona e como foi estúpido do presidente recusar a vacina no momento em que era a única coisa que poderia trazer a proteção para a população. Eu acho que está demorando muito o pessoal ser vacinado. Porque tinha que vacinar todo mundo. Agora começa a vacina uma época, a vacina de fulano, vacina de fulano. Então tinha que começar desde o começo, já todo mundo já ter vacinado. Porque assim o pessoal vai sofrendo, vai tendo Covid e vai sofrendo, e essa vacina não vem para todo mundo. Tem que começar desde baixo até os 100 anos. A vacinação é crucial. ¿Está certo? Si nós pegamos países como Estados Unidos, con la vacinación que tem, con el avance de vacinación, e Inglaterra, que son los 2 grandes países que hoy están vacinando, vemos que a recuperación es muy rápida y esa es la única alternativa que tenemos, porque a otra alternativa es pasar lockdown, mas es la única alternativa. Entonces, cuanto más rápido a gente camine para a vacinación, maior e mais rápido vai ser o retorno à normalidade. Uma coisa é certa, né? Jamais nós seremos, né, o que éramos antes.